Você já ouviu falar em paisagem urbana? Paisagem esta que está ligada diretamente na imagem pública de uma cidade, transmitindo a vida de cada um dos indivíduos que vivem nela. Kevin Lynch, através do seu livro A Imagem da Cidade, nos ensina exatamente 5 pontos de análise para podermos analisar todas as paisagens urbanas, e é assim que vamos analisar São José do Rio Preto. Vias, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Estes são os 5 pontos ensinados por Kevin Lynch, possibilitando a análise e o entendimento completo do entorno e da imagem proposta de uma cidade. São José do Rio Preto e a sua paisagem urbana. São José do Rio Preto é uma grande cidade do interior paulista, não somente pelo seu tamanho, mas também por sua importância econômica na região noroeste do estado. A cidade possui quase 500 mil habitantes e é caracterizada por serviços e comércios, além de ser um polo tecnológico e industrial. O primeiro ponto que iremos estudar são as vias, e como toda cidade, São José do Rio Preto possui várias. As vias são elementos principais para uma paisagem, pois sem vias não há acesso, e sem acesso não há o que se ver. Rio Preto possui rodovias importantes, como a rodovia Transbrasiliana BR-153, que percorre grande parte do país, e também a rodovia estadual Washington Luiz, SP-310. Outras vias importantes dentro de Rio Preto é a Avenida Alberto Andaló, caracterizada pela concentração de comércios e serviços, assim como a Avenida Badibacite. Outra via importante é a Avenida Filadélfia, que promove conexões com outras áreas da cidade. Já o segundo ponto a ser discutido são os limites, que, como seu próprio nome já diz, delimita áreas da cidade, podendo causar separações em áreas, ficando em grande evidência visual e física. Os limites podem ser barreiras, rios ou estradas, deixando de forma nítida a delimitação daquele espaço. Rio Preto apresenta barreiras como a represa municipal, a linha férrea, que corta grande parte da cidade, e as próprias rodovias, já citadas, que de uma forma geral separam algumas áreas construídas e até mesmo influenciam espaços a serem construídos ou não, delimitando alguns bairros. Por falar em bairros, este é o terceiro ponto de análise de Lynch. Os bairros citados por Kevin Lynch não se referem à delimitação administrativa da cidade, mas sim em características típicas de uma determinada região que acaba por diferenciar visualmente uma área de outra, seja por meio das vias, das atividades ou até mesmo das edificações existentes. Um exemplo claro é a diferença entre o centro e os bairros residenciais da zona periférica da cidade. Os parques residenciais Damas são diferentes, por exemplo, das áreas construídas do conjunto habitacional São Diocleciano. A Avenida Nossa Senhora da Paz, que liga vários bairros, também mostra características diferentes dos outros bairros, como a Avenida Monte Aprazível do bairro Eldorado. O quarto ponto são os pontos nodais, que são pontos estratégicos, onde o observador pode acessar e observar mudanças nos caminhos, podendo optar para ir para um lado ou para o outro, modificando a paisagem onde está inserido. Rio Preto possui viadutos e pontilhões que modificam a paisagem urbana. Exemplos de pontos nodais em São José do Rio Preto são os viadutos que passam sobre a rodovia Washington Luiz, o viaduto Jordão Reis, e o pontilhão, que liga a Avenida Andaló e a Avenida Filadélfia. O último ponto são os marcos, que podem ser exemplificados pela Biblioteca Municipal, pelo Mercadão e pela Swift. E essa foi a análise de São José do Rio Preto pelos 5 pontos de Kevin Lynch.